Vamos falar sobre foco? 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios 9, do 24 ao 27. Gostaria de ler essa passagem bíblica para a gente iniciar essa nossa conversa aqui sobre foco. Semana passada o pastor trouxe uma reflexão tremenda sobre isso. E hoje eu queria continuar um pouquinho do que o Senhor tem nos dado. Sei que a semana que vem tem mais, e na outra tem mais, e glória a Deus por isso, e glória a Deus pela visitação da palavra, pela oportunidade que nós temos também de aprender. Ô, gente, pensa numa igreja que conhece. Obrigada, Rafael. Vamos lá? Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos e se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, ou uma medalha, ou um troféu. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele, o meu corpo, o meu escravo. Para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo, Paulo, eu mesma, Ioná, eu mesma, Lili, eu mesma, Andréia, eu mesmo, João, eu mesmo não seja reprovado. Foco. O que é foco? Semana passada o pastor trouxe uma câmera, né, uma câmera de fotografia e falou sobre a gente focar, ter o foco certo, ter a técnica para olhar as coisas da maneira certa. E eu queria trazer também uma adição ao que ele nos falou, porque o foco ele pode ser traduzido como o centro das atenções. E não só o centro das nossas atenções, mas o centro das nossas motivações e das nossas intenções. O foco é o lugar para onde a gente olha. O foco é para onde a gente mira. Então, focalizar não é só mirar, mas é dar importância ao lugar onde eu estou mirando. É dar destaque, é dar evidência. Se eu estou focando em alguma coisa, significa que aquilo para mim tem muita importância. E a minha pergunta para você, para começar, é: qual tem sido o foco da sua vida? Do que você está correndo atrás? Do que nós estamos correndo atrás? Que tipo de alvo você pretende aceitar? Ou acertar, olhar para ele. Hoje eu até procurei, o Samão tinha um joguinho de dardos daquele. Mas quem tem criança em casa, sempre perde metade das coisas, né? Eu achei o negócio, mas não achei os dardos. Deve estar nos brinquedos da Chloe. Mas sabe aquele joguinho de dardo? Que você pendura ali e aí, ó, vai. E atira. Você tem dardos na tua mão. E a minha pergunta é: onde você está querendo acertar? Qual que tem sido o centro das tuas atenções? Porque a verdade é que isso tem tudo a ver com as suas prioridades. E nós já falamos sobre isso aqui algumas vezes. Se a gente parar para perguntar para vocês aqui, qualquer pessoa, ou eu, ou você encontrar alguém na rua e perguntar para você, quais são as suas prioridades? O que está em primeiro lugar na tua vida? A resposta óbvia de todo mundo é Deus. Claro que Deus está em primeiro lugar na minha vida. Acontece que, quando a gente para olhar nas nossas atividades, será que realmente essa tem sido a prioridade? Será que eu acordo pensando em Cristo? Será que eu durmo pensando nele? Será que de verdade, quando eu abro os meus olhos, a minha prioridade é o Senhor? Qual é realmente o teu alvo? Qual realmente o meu alvo? Pensa aí.
na primeira coisa que você pensa quando você acorda. Pensa na primeira coisa que você faz quando você abre os olhos. Quando você abre os olhos, a primeira coisa que você faz é olhar para o teu celular para ver a hora e já pega o celular e abre para ver se alguém já te mandou uma mensagem, ou se alguém postou algo legal ali no Instagram, ou quando você abre os seus olhos, a primeira coisa que você vê na sua frente é o Senhor. Você pega o seu celular ali, bom dia. Vou abrir a Bíblia aqui, o aplicativo da Bíblia. Porque se a minha prioridade, na minha fala, é o Senhor, e a Bíblia é a palavra de Deus, e a Bíblia fala que Ele é a própria palavra, e o que eu tenho que buscar primeiro? Vamos ler o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 3. O pastor já falou sobre algumas coisas aqui, mas eu queria partir do versículo 12 em diante, Filipenses 3, do 12 ao 14. Olha o que está dizendo aqui, ó. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesma já tenho alcançado, mas uma coisa eu faço: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, Paulo está falando aqui do processo de crescimento dele em Cristo. Ele fala do seu passado, ele fala da decisão que ele tomou de viver algo novo na sua caminhada. E a primeira coisa que ele fala aqui, no testemunho da própria vida, é que ele se esqueceu das coisas passadas. Paulo está aqui falando sobre quem ele era. Ele está falando que ele era de nobre nascimento. Ele fala que ele era circuncidado. Ele fala sobre ele faz como se fosse uma autobiografia ali, falando do histórico dele, né? Então, assim, ó, eu era israelita de elite, eu era cumpridor rigoroso da lei, quer dizer, aquele crentinho que segue todas as regras. Ele era defensor da religião. E ele era, inclusive, perseguidor da igreja. E nas entrelinhas, o que Paulo está dizendo aqui? Que a vida dele era cheia de hipocrisia. Que a vida dele era cheia de julgamento. Porque embora ele estivesse dentro da igreja, embora ele estivesse ali dentro de um ambiente, de uma esfera religiosa, o que ele vivia ali era hipocrisia. Porque vivendo do jeito que ele estava vivendo, ele não conseguia atrair a graça de Deus. E aí ele confessa isso, ele confessa que ele tinha esse estilo de vida religioso e enganoso. Ele fala das coisas que eram importantes para ele naquele tempo. E aí ele fala que considera tudo aquilo que era importante, inclusive os diplomas, como perda, como esterco, como lixo, em comparação ao que ele vive hoje. Paulo perseguia a igreja. Paulo julgava as pessoas. Paulo prendia as pessoas. Paulo mandava matar as pessoas por causa da religião. E a minha pergunta para você é: será que em algum momento do que você tem vivido, não tem promovido a morte de alguém por causa do julgamento que você tem derramado sobre essa pessoa? Fala isso para mim mesmo, porque às vezes a gente olha, a gente julga, a gente coloca tags nas pessoas que Deus não colocou. Às vezes por causa da minha religião, às vezes por causa, nossa, não, é por causa do que eu ouvi, por causa disso ou por causa daquilo, eu me acho melhor do que os outros. E Paulo está falando que ele teve que abrir mão disso aqui para viver coisas novas no Senhor. E o meu convite para você hoje é esse: abra mão das coisas que ficaram no teu velho homem. Porque o julgamento ficou lá no teu velho homem. E se você está interessado na cura de alguém, o que você precisa fazer é amar.
não é julgar, não é apontar. O Espírito Santo é aquele que é capaz e é apto a convencer do pecado, a promover fruto de arrependimento. Então isso não está na nossa mão. Então, como igreja sadia que nós somos, um dos nossos focos é amar e deixar de julgar. Porque o teu julgamento vai sempre afastar as pessoas de Cristo. E eu sei que às vezes a gente carrega coisas que ensinaram a gente, porque no ambiente religioso onde a gente viveu, isso era muito latente. Mas eu queria te convidar a esquecer das coisas que para trás ficam, para que você possa ser uma nova criatura. Inclusive, os pecados dos quais você já foi perdoado. Sabe aquela culpa? Sabe aquele peso? Ele está falando aqui sobre uma corrida. Imagina uma corrida, uma pessoa que sai para correr. Ele tem que estar numa boa forma, ele tem que estar saudável. Mas imagina se esse cara ou essa mulher, ou essa pessoa que está ali participando de uma corrida, se prepara super. Come bem, se alimenta, toma vitamina, se exercita, faz teste de treinamento, de esforço e vai. E na hora de correr, alguém vem e acorrenta uma bola daquelas de boliche. Vocês já viram prisão assim? Antigamente era assim, né? Para prender o cara, pendurava, amarrava uma corrente e colocava aquela bola ali. O cara pode ter tudo. Ele pode ter todo o treinamento, ele pode querer. Mas se ele tiver acorrentado pelo peso do pecado, ele não corre para lugar nenhum. Então, meu convite para você é a primeira coisa: esqueça o que ficou para trás, porque é impossível avançar sendo que você está preso lá no teu passado. Sendo que você está preso lá por causa de alguma coisa que você ainda não perdoou. Ah, Ioná, mas você não sabe da minha vida, me machucaram muito. Com certeza, eu nunca vou saber, porque quem sabe é só quem está ali naquela situação. Mas o convite de Paulo e de Jesus para nós é: deixem essas coisas para trás. Porque se você carregar esse peso, se você carregar esse peso de rejeição, se você carregar esse peso de traição, se você carregar esse peso de frustração, de maledicência. Tem pessoas que carregam coisas da infância pela vida toda. Tem pessoas que não conseguem avançar porque estão presas a algo que o inimigo gerou no passado. Ele queria te dizer: em Cristo, nada do passado tem sentido para você. Cristo é aquele que te perdoou, Cristo é aquele que te resgatou, e Ele é aquele que quer te usar para fazer a mesma coisa. Mas se você estiver preso no que passou, você nunca vai avançar. Então a primeira coisa: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Segunda coisa que ele fala para a gente é que nós precisamos avançar para que estão adiante. E avançar não significa ficar paralisado, porque às vezes você pensa assim: não, eu já perdoei todo mundo, eu já não tenho mais esse peso, eu não carrego nada comigo, só que eu não avanço. Você está estático, você se conformou em sair daquele lugar de prisão, você já aceitou o perdão de Deus, mas você está aí pela vida estático. Enquanto eu estava estudando isso, o Senhor me fez lembrar sobre uma passagem de Apocalipse. Apocalipse 3:16, que é uma passagem pesada, mas curadora para nós. O que está dizendo aí? A igreja de Laodiceia? Porque você é morno, não é frio nem quente. Estou a ponto de, pode ler, vomitá-lo da minha boca. Ô, gente, quem não é frio e não é quente é o quê?
E no momento que eu estava lendo isso aqui, o Espírito Santo gerou um quebrantamento em mim. Porque eu falei, Senhor, eu não posso caminhar morna. Porque não existe neutro no campo espiritual. Não existe campo neutro. Não tem. Não tem. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, ela falou assim, então, mas eu não quero espiritualizar tudo. Eu falei, para aí. Para. É tudo espiritual, porque você é um ser espiritual. Se você nasceu de novo, você já não vive mais na morte espiritual. Você é vivo no mundo espiritual. E o mundo espiritual é real. E significa o seguinte, se eu criei e me entreguei, eu preciso prosseguir, eu preciso avançar. E eu não posso me paralisar na minha mornidão. Porque o morno é aquele que se conforma com o estilo de vida mundano. E ele nada se diferencia dos ímpios. Isso para os jovens é difícil, né? Porque para a gente que já está mais, eu não vou falar velho, avançadinho em idade, né? Velho não. Experiente, a gente não lida com tantas coisas que nos empurram para esse lugar de perdição. Nós já temos mais equilíbrio, nós já temos maturidade, nós já temos mais... Acontece que, se você estiver em cima do muro... Vocês já ouviram aquela historinha? O muro é de quem? Você está em cima do muro, quer dizer que você não disse sim ainda? Quando a gente fala sobre batismo, e eu amo falar sobre batismo. Quando a gente tem batismos aqui, para mim isso é ai, que momento tremendo. A pergunta que às vezes as pessoas fazem é assim, mas por que eu devo me batizar? Eu queria te fazer inverter essa história. Por que não se batizar? Porque você está em cima do muro. Ah, mas eu não me sinto pronto. Pronto para quê? Para ser perdoado? Você está pronto. Ah, mas eu não me sinto pronto. Pronto para quê? Para ser transformado? Você está pronto. Ah, mas eu não me sinto pronto. Pronto para ter o caráter de Cristo desenvolvido em mim? Você está pronto. Mas eu não me sinto... Não. Você decidiu ou não decidiu? Você quer ou não quer? Eu quero, Ioná. A decisão é suficiente. A decisão nos basta. Porque a obra que ele vai fazer em você é a partir da tua decisão. Foi como o Samuel falou semana passada. Às vezes a gente vai ter que, aliás, muitas vezes a gente vai ter que abrir mão de muitas coisas para viver o que Deus tem, porque a decisão é nossa. O que Jesus tinha que fazer, ele já fez. E a minha pergunta para você é: quais são os hábitos que têm te feito ficar morno? Quais são os hábitos que têm te afastado de Deus? Quais são os hábitos que têm te afastado dos propósitos de Deus para a tua vida? Porque se você está falando para mim que o teu foco na vida é Deus, e você tem hábitos que não combinam com isso, tem que me segurar aqui, né? Que eu não posso ser mal educada. Mas eu preciso ser muito verdadeira com vocês. Porque o Senhor tem sido muito verdadeiro comigo. E Ele tem sim apontado para mim as coisas que eu tenho que arrancar da minha vida para viver o todo dele. Porque se alguém te perguntar que tipo de crente você precisa ser, eu queria te dizer, você precisa ser o tipo de crente radical. É radical. Porque se a mudança que Deus faz na minha vida e na tua vida é radical, por que que você está vivendo com um pé aqui e outro pé ali? E eu não estou falando de pecado. Eu não estou falando de coisas que, de repente, você fala assim, não, eu uso drogas e depois eu vou para a igreja. Não é isso. Não é sobre isso. Às vezes são coisas que são lícitas, mas que não te convém para fazer. São lícitas, mas Deus quer provar o teu coração para ver que se você está pronto a abrir mão de tudo por Ele, porque Ele abre mão de tudo por você. E é por isso que a Bíblia fala que a porta é estreita. É estreita por quê? Porque você só tem que morrer. Só isso, para você mesmo.
Só, né? Filipenses 3, do 15 ao 19. Vamos continuar? Olha o que está falando aqui. Isso. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se, em algum aspecto, vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Então, quer dizer, se você não entendeu alguma coisa, o próprio Deus se responsabiliza por te ensinar. Gente, é muita bondade, é muita graça, é muito amor. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. E o destino deles é a perdição. O seu Deus é o seu estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. Então, somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. O que foi que você já alcançou? A Bíblia diz que quando nós nos entregamos ao Senhor, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, recebemos o amor, recebemos a graça dele, nós já somos vistos como justificados. O sangue de Cristo já nos lavou, já te lavou de todos os seus pecados. Sabe, a única coisa que te impede de viver essa realidade é se você não se arrepender. Só que a palavra de Deus é tão linda e o amor de Deus é tão grande que até o arrependimento ele provoca em nós. Que mais? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela acabou caminhando por caminhos de perdição. E eu falei, então agora, aí a gente conversou bastante, eu falei, agora nós vamos orar. Você se arrepende? A pessoa disse para mim, queria me arrepender, mas eu não estou arrependida. E eu nunca tinha ouvido isso. Cada uma que o pastor passa, gente, vocês não sabem não. Na hora eu falei assim, então peraí. Então eu vou orar para que o Espírito Santo gere em você o arrependimento. Ela falou, tá bom. E foi. E eu fiquei em casa intercedendo. Falei, Senhor, eu sei que o Senhor ama. Então, gera o arrependimento. E passaram-se umas 2 semanas, essa pessoa me procurou e disse assim, você lembra daquela oração? Falei, lembro. Queria te dizer que eu estou arrependida. Eu estou muito arrependida. Eu senti o Senhor me mostrando que o que eu estava fazendo estava totalmente errado. Se Ele é capaz de gerar o arrependimento em você, por que você está fechado em você mesmo ainda? É Ele que faz, é Ele que executa. Então, tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos, é porque nós já somos justificados, nós já somos vistos como limpos diante do Pai. E por que caminhar de outra maneira? E aí ele diz aqui, porque muitos são inimigos da cruz de Cristo. E o destino deles é perdição, sabe por quê? Porque o seu Deus é o seu estômago. Só olham para o seu próprio ventre. Só pensa na sua própria fome. E isso a gente pode aplicar para inúmeras coisas. Inúmeras coisas. Mas a mais básica delas é que essas pessoas só pensam em si mesmas. Elas só adoram a elas mesmas. E você não precisa ter um altar de adoração com o seu nome ali. Você não precisa ficar se olhando no espelho e se adorando, se idolatrando. Não, você não precisa disso não, porque está dentro do teu coração.
a tua maneira de viver, a tua maneira de acordar, se você acorda pensando em só servir a você mesmo, tem alguma coisa errada. Só pensam em viver satisfeito. Só vivem para os próprios prazeres. Só pensam em alimentar suas próprias vontades, seus desejos, seus sonhos. Sua fome. Até sua fome. Vamos falar sobre jejum? Ou não? Sim ou não? Né? Minha pergunta para você é: você come para viver ou você vive para comer? Não briga comigo, Leninha, eu vou contar. Esses dias a Leninha, eu e ela estávamos conversando e entendendo a necessidade de nos consagrarmos mais. E ela falou: pastora, vamos junta num propósito? Eu falei: vamos. Ela falou: então vamos. 3 dias? 3 dias. O que a gente vai comer? Nada, só água. Então vamos. E aí, começamos. Aí ela ainda falou assim: vamos escolher um final de semana, né, mais propício para isso. Aí, já estava quase na semana do Natal, ela falou: então nós vamos ter que fazer na semana antes do Natal. Porque no Natal não tem como aquela confusão, viagem, aquela loucura, a gente não vai nem conseguir, não é nem de não conseguir comer, de não conseguir se consagrar, de não conseguir orar, porque jejum não é de comer, né? Né? Não é só de comer. E aí, ela falou: vamos fazer então no final de semana antes. Falei: vamos que vamos. Daqui a pouco começa a chegar a agenda da igreja, e na agenda de igreja tinha o culto de Natal no sábado e no domingo. Aí a Mel vai lá e me coloca na escala. Aí quando eu olhei a escala, eu falei: ai, agora, como é que eu vou cantar? Porque se eu tiver de jejum em 3 dias, eu vou morrer. Ai, coitadinha de mim. Eu não vou ter força para nada, não vou nem conseguir respirar para cantar. Aí começamos, né, Leninha? Na quinta noite nós oramos e começamos. Vamos lá. Sexta, Mel manda um recadinho: gente, ensaio na minha casa, eu tô fazendo uma jantinha pra gente. Eu falei: glória a Deus, vamos lá. Vamos. Cheguei lá na Mel: come, pastora, obrigada. Outro: come, pastor, obrigada. Quer água com gás? Não, obrigada, nem água com gás, não. Vão e não. E eu não estou contando isso aqui para me engrandecer. Eu já vou falar antes que o julgamento comece aí na mente, que a Bíblia fala sobre os hipócritas que jejuavam para se fazer de coitado. Não é isso, não. Eu estou compartilhando algo que eu vivi, porque eu estou sentindo de Deus para mostrar para vocês que é possível viver coisas assim. Jesus jejuou e todo mundo sabia. Tá? Então, não estou aqui para me mostrar, não estou aqui para falar: nossa, a pastora é mais santa que todo mundo. Não. Pode parar. Vamos voltar. Eu precisava falar isso, porque senão as pessoas interpretam do jeito errado, né? Bom, vamos lá. Cantei lá na Mel. Vou embora. Quando eu cheguei em casa, meu marido tinha feito um churrasco. Tem alguns homens que são testemunhas disso aqui. Teve um que falou: pastor, eu guardei para você um pedacinho de costela lá na churrasqueira. Eu falei: muito obrigada, obrigada. Subi. Aquele dia eu nem falei direito assim com o pessoal. Falei: gente, Deus abençoe vocês. Glória a Deus, vamos dormir. Fui dormir. No dia seguinte, faz almoço para as crianças. Dá café da manhã. Vem para o ensaio. Que hora foi nosso ensaio aqui? 2, 3 da tarde? Acho que foi isso, né? Vamos lá. Comecei a cantar. E água, né? Só água. Canta. E o ar não some. Adora. E a energia não vai embora. E eu parecia que eu tinha... Eu não sei explicar para vocês, mas eu tinha uma energia muito maior do que a que eu tenho quando eu como. De verdade, estou falando isso diante de Deus para vocês. E o primeiro dia foi muito difícil, foi muito difícil. No segundo dia foi difícil, foi, mas aí comecei a perceber que existia algo me empurrando. E no terceiro dia nós fomos para onde? Para Porto Chato, culto de Natal de novo, vamos cantar de novo, vamos cantar de novo, vamos ensaiar de novo, vamos que vamos. Pastora, quer um café? Não. Pastora, quer uma água com gás? Não. Vamos, acabou o culto, vamos comer, não. Meu marido teve a brilhante ideia de fazer outro churrasco. As meninas falou: você acha de a gente passar ali, pegar uma picanha e fazer de novo? Eu faço uma churrasqueira rapidinho. Eu falei: vai, deixa Deus te usar.
E aí sobe aquele cheiro lá, né? Sabe qual era a minha vontade? Fazer mais. Porque o Espírito Santo foi mostrando para mim que eu como muito mais do que eu preciso. Que ele, se eu não tiver dominada por ele, eu sou suscetível a qualquer coisa, mas se eu tiver dominada por ele, e se eu tiver focada em Cristo, em adorar, em servir, em me consagrar, e para ele está ali. Ele está ali. Agora eu queria contar para vocês o que eu pedi no meu jejum, porque existe uma ideia equivocada de jejum. Eu sei que no Antigo Testamento existia o jejum para ganhar alguma coisa, né? Não era assim? Tinha o sacrifício, tinha o altar de sacrifício, tinha também o jejum que você fazia para algo. Tudo bem. Por que Jesus jejuou? O que ele queria? Hã? Presença, consagração. E aí depois algumas pessoas me perguntaram, mas o que você pediu? Eu falei, nesse jejum todo, a única coisa que eu pedi foi revelação do Senhor. Yona, mas você não tem nada para pedir? Eu tenho. Se eu começar a escrever uma lista aqui, meu marido sabe. Tem gente que sabe das minhas necessidades. Eu tenho muitas necessidades. Muitas. Mas eu não tenho coragem de pedir nada que o Senhor já me deu e já supriu para mim. E o meu jejum não é para conquistar nada. Meu jejum é para fazer com que minha carne morra. E o Espírito de Deus me encha. Porque eu não quero viver para outra coisa. E eu não vou viver para outra coisa. Rodrigo falou no devocional dele sobre o domínio próprio. Porque o jejum é também um exercício de disciplina para o nosso próprio corpo. Yes, é isso aí. Eu queria te convidar, aliás, eu queria convidar a igreja toda. Eu falei para os meninos esses dias, eu estava num lugar ali, a gente estava numa festinha e eu encontrei com alguns líderes ali, e aí um deles falou assim, ei pastora, como é que você está? Eu falei, eu estou bem. Mas como é que você está? Eu falei, eu estou crente. Aí as meninas já começaram a zoar, a brincar, eu falei, olha, se eu estou fazendo jejum e não estou mais crente, tem alguma coisa errada comigo, né? Aí a gente começou a conversar, o que cada um estava fazendo de jejum, eu falei, olha, é o seguinte, eu queria saber quem de vocês está disposto a fazer 3 dias só de água no final do nosso jejum? Aí alguns já... E eu sei que alguns trabalham duro. Jesus também andava muito. Andava no deserto. E eu estou falando para vocês da minha experiência, porque eu não fiquei sem fazer nada. Dá. Aí você fala, mas eu não sei se eu consigo. Então tenta. Então começa. Porque se você olhar para você mesmo e falar assim, não posso, eu queria te dizer, você está dizendo para o próprio Deus que Ele não te domina completamente. E eu queria convidar vocês, quem estiver disposto, dia 25, 26 e 27 de janeiro, eu com algumas outras pessoas, né, Leninha? Quem? Agora vai ter que fazer. Se alguém mais aí estiver disposto, eu queria convidar você, conversa comigo. Amém, Neia. Glória a Deus. A Neia só não fez porque ela não estava bem, quando a gente fez no final do ano. Quem estiver disposto aí, por favor, me procure. Nós vamos fazer em nome de Jesus e vai ser poderoso. E eu queria te falar, não peça nada, pelo amor de Deus. Peça conhecimento de Deus, peça revelação de Deus, peça unção do Espírito Santo, peça mais do Senhor, porque esse é o foco do crente. Prossigo para o alvo. Prosseguir por quê? Prosseguir é continuar, prosseguir é perseverar. E por quê prosseguir? Porque a graça de Deus não anula a sua responsabilidade de crescer nele. A graça de Deus te salvou, a graça de Deus te alcançou, a graça de Deus te fortifica, te limpa, mas ela não anula a nossa responsabilidade diante de Deus. E é por isso que nós precisamos caminhar de acordo com a palavra, porque a palavra vai nos levando para esse lugar. A palavra vai nos fazendo chegar no nosso foco. Qual que é o nosso foco? Conhecer
a Cristo. Paulo fala sobre até receber o prêmio da soberana vocação. O que é a soberana vocação? Sabe o que é vocação? Chamado. Você foi chamado para viver com Deus. O pecado do Éden nos roubou da presença. Deus trouxe um plano para que a gente voltasse a viver na presença de Deus. E Ele tem uma vida eterna para você. Esse é o seu alvo. Qual que é o seu alvo? Seu alvo é terra ou seu alvo é céu? Ah, não, Ioná, meu alvo é céu. Se o seu alvo é céu, as suas atitudes na terra têm que refletir o que você está dizendo. Se o seu alvo é céu, as coisas que você falar têm que refletir o que você pretende viver. A Bíblia fala, depois vocês leiam, lá em João 6, 35 a 40, está falando que os homens que viram Jesus lá multiplicar o pão, foram procurar ele de novo. Nossa, Jesus, mas onde você estava? Aí ele fala assim, vocês estão me procurando por quê? Por causa do pão da terra? Vocês nem observam os sinais que eu faço. Por que vocês estão preocupados com o pão da terra? E essa é a verdade ainda hoje, porque às vezes a gente procura Jesus pelo pão da terra que a gente quer receber. E às vezes não é nem comida não é nem provisão financeira. Às vezes é um milagre que você quer. Às vezes, eu vou até Jesus. Por que você busca Deus? Essa é a minha pergunta. Por que nós nos relacionamos com Deus? Nós nos relacionamos com Deus para entregar-nos a Ele ou para receber algo que Ele pode nos dar? Ele dá? Dá. Ele provê? Provê. Ele dá presente? Dá presente. Eu sou uma pessoa presenteada por Deus, assim, em todos os aspectos. Eu me sinto tão presenteada. De vez em quando o Senhor vem e me dá uns presentes assim, que eu falo, não é possível que eu estou... Mas eu não tenho coragem de pedir algo que eu sei que Ele já proveu para mim. E Ele sabe o que Ele fala? Eu sou o pão da vida. Eu vou ter que ler. Desculpa, mas vou ter que ler. João 6, 35 ao 40. Isso. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede, mas, como eu disse, vocês me viram. Olha o que está dizendo aqui. Vocês me viram, mas ainda não creem. O que está faltando para você crer? Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, jamais o rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. O alvo é a tua nova vida em Cristo, porque se você decidir não viver a vida nova em Cristo, você nunca receberá o prêmio da soberana vocação. E além disso, nunca cumprirá o seu propósito. Nós somos seres eternos. Nós viemos do céu. E o céu é para onde a gente vai. Se você veio do céu, e se é para lá que você vai, por que você está vivendo com os teus olhos aqui na terra? Por que você está chorando por coisas materiais que Deus ainda não te deu? Por que você está gastando o seu esforço, seu suor, tentando conquistar coisas humanas, tentando conquistar coisas terrenas? Em nome de Jesus, igreja. Se nós que somos igreja não entendemos isso, quem vai entender? Quem vai viver? Porque eu não posso caminhar como se eu fosse inimigo da cruz de Cristo. Para pensar. Se eu no meu dia a dia, se eu no meu levantar e no meu deitar, tenho foco nessas coisas que são terrenas, eu sou inimiga
Da cruz de Cristo, e Deus me livre disso. Eu não estou dizendo aqui que você não tem que cuidar das finanças da sua casa. Tem sim. Todo pai tem responsabilidade de trazer a provisão, de administrar bem o que o Senhor tem te dado. Tá? Isso tá tudo tranquilo. Tá tudo bem. Não estou te falando assim, senta lá no sofá e esquece. Não, não é isso. Tem responsabilidade. Você vai precisar trabalhar. O pecado gerou isso, né? Enquanto a gente estiver aqui, a gente vai ter que sair de casa. Mas, primeira coisa, entenda que a provisão não vem das mãos do seu trabalho. Não vem do trabalho das suas mãos. Não vem. A provisão vem do Senhor. Está lá na Bíblia. Não sou eu que estou falando. Quem gera é Ele. Quem gera o trabalho é Ele. Quem gera a tua força para trabalhar é Ele. Quem te faz respirar para trabalhar é Ele. Lembra da pandemia? Agora, eu queria te dizer, você não é daqui. Se você não é daqui, por que você está preocupado com as coisas daqui? Filipenses 3:20, que é o final daquele capítulo que o pastor começou a ler semana passada, diz assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus. Está preocupado com a cidadania sua aqui? Está preocupado com o seu documento? Tá? Eu já perdi sono por causa de documento nesse país. Eu já perdi sono antes de entrar aqui. De pensar, será que vão deixar eu entrar? A gente perde sono para pensar em quem vão deixar entrar ou não, né, Lili? Não perde mais, né? Estou falando porque você falou lá no grupo, testemunhou. Glória a Deus, pelo que o Senhor fez na tua visão hoje. Você está preocupado com o quê? A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Sabe qual que é o teu alvo? Glorificação. Não adianta você falar para mim que você quer ver Jesus, se o jeito que você caminha nessa terra não for focando essa imagem e semelhança completamente resgatada. Nós somos feitos à imagem e à semelhança. As mulheradas do Imago Dei sabem de tudo isso, né? O pecado arrancou de nós a imagem e a semelhança. Mas Jesus resgatou. E quando nós formos glorificados, um corpo novo será gerado à imagem e semelhança dele, até o corpo. Nem esse seu corpo aí vai ser igual. Por isso não se preocupa muito com ele não. Cuida dele, faça exercício, toma creatina. Toma mesmo. Vitamina. Eu estou feliz que eu tenho umas adeptas recentemente. Algumas mulheres estão se achegando nessa vida fitness. Eu estou feliz da vida, porque o cuidado com o templo também é adoração, para quem não sabe. Esses dias uma amiga disse para mim: ai, meu Deus, meus exames estão tudo ruim, meu colesterol, meu fígado. Eu falei: então, a alimentação. Você tem que ser radical, falei para ela, porque isso aqui é templo. Templo. Você não vai cuidar? Faz parte também. Mas o seu foco não é ele. Seu foco é o Senhor. Seu foco é crescer nele. Seu foco é conhecê-lo cada vez mais. E o seu foco tem que ser, de acordo com o que a gente leu aqui na palavra, revelar a natureza de Cristo, onde quer que você vá, porque essa é a vontade de Deus. Esse é o nosso alvo. Tudo fora disso, a Bíblia fala que é vaidade. Então, eu não estou aqui para forçar você a pensar desse jeito.
que eu não posso. Mas eu estou aqui para te propor que você faça uma oração hoje, permitindo que o Espírito Santo gere em você um desejo cada vez maior por Cristo. Um desejo cada vez maior de se parecer com Ele, de se transformar à semelhança dEle. Por quê? Senão um dia, você pode olhar para trás e pensar, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Aí você fala assim, não, mas Ioná, eu tenho os meus filhos, eu tenho minha família. O que eu vou fazer com a minha família? Eles precisam de lazer. Eu queria te dizer, o maior investimento que você tem para dar para os seus filhos é uma vida cheia do Espírito Santo. Tudo que uma mamãe grávida precisa gerar numa criança é fé, confiança. Então não dá mais para viver morno. Não dá para viver como o mundo vive. Porque senão a gente não está fazendo o que o mundo faz. Não, a gente não está lá praticando os grandes pecados que o mundo faz, não. Mas a gente está em cima do muro, fingindo de crente. E dentro do nosso próprio coração, o que está lá bombando é o nosso próprio desejo. Ioná, eu quero me casar. Se case. E se case para a glória de Deus. Porque toda vez que um casamento acontece, a glória de Deus é vista, sabia? Ioná, eu quero ter filhos. Tenha filhos para a glória de Deus. Ioná, mas eu queria ter um pouco mais de dinheiro. Para quê? Para ajudar os outros? Tenha. Tenha mesmo. Para ser generoso? Tenha. Que o Senhor encha tua conta do banco de muito dinheiro para você fazer o quê? Dar. Compartilhar. Entregar. Devolver. Que é dele, né? Ioná, o que eu faço com os meus sonhos? Coloca aqui, ó. Eu falei sobre isso no Ano Novo. Você tem todo o direito de escrever no papelzinho lá todos os seus sonhos. Mas tenha a coragem e a ousadia de colocar embaixo que seja feita a sua vontade. Porque eu não quero que os meus sonhos sejam para minha glória. Eu quero que o meu sonho seja para a glória de Deus. E é isso que eu vou viver. E eu sinto muito, mas tem gente que não sabe dessa verdade e vai continuar vivendo na maneira antiga de viver. Mas se você está aqui hoje, é que Deus queria que você ouvisse essa palavra e tomasse ciência do que é evangelho, do que é foco, do que é verdade. E eu podia estar querendo agradar vocês aqui, falando um monte de coisa bonita, que os coaches falam, que os mentores, que os que dão curso disso, curso daquilo, ganha isso, e aí mistura, né, o evangelho com o ganho, com um monte de coisa. Não, eu me recuso, porque eu sei para que o Senhor me chamou e eu sei para que Ele está me quebrando todinha. Eu sei os motivos das minhas lágrimas. Eu sei o motivo da minha dor. Eu sei onde o meu calo aperta. Eu sei onde está doendo. E eu sei também que se está doendo, é porque Ele está gerando em mim algo muito maior para a glória dEle, porque foi para isso que eu decidi viver. E essa é a minha oração, que você viva também, em nome de Jesus. Tem coragem de orar? Vamos orar? Mas eu queria convidar vocês para vir aqui na frente. Posso, pastor Salmão? Porque existem coisas que precisam de posicionamento. Corre. Paulo não fala assim, anda, engatinha. Ele fala, corramos. E se você decide hoje correr para o propósito, correr para o foco, eu queria te convidar, vem aqui nesse altar, porque vocês não estão diante de mim. Eu sou menor que vocês, eu preciso ser transformada muito mais que vocês. Mas esse altar tem uma presença poderosa que vai fazer a gente viver algo sobrenatural. O teu alvo não é terreno, é sobrenatural. Pai, nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, completamente rendidos.
completamente constrangidos pela tua palavra. Eu sei que o Senhor tem trazido revelação do teu trono para nós. E nós, como igreja tua, amada tua, noiva tua, decidimos que nós vamos viver o Evangelho de uma maneira radical. Eu sei que cada um aqui tem uma batalha, cada um tem um desafio. Eu sei que cada um de nós aqui, Senhor, tem batalhas internas. Mas eu queria te dizer, Senhor, que nós aqui concordamos que estamos prontos para viver a tua vontade. Nós corremos para a tua cruz. Nós corremos e nos sacrificamos diante de ti nessa noite, para te dizer que somos teus e que o nosso foco é o Senhor. E eu já repreendo em nome de Jesus qualquer tentativa do inimigo de nos impedir de viver o Evangelho na íntegra, porque o inimigo não tem poder sobre nós. O teu poder se aperfeiçoa, Senhor, em nós. Nós nos abrimos hoje e dizemos sim, somos fracos, para que o teu poder se aperfeiçoe em nós. Gera em nós arrependimento. Gera em nós arrependimento. Senhor, se existe algo em nós que o Senhor ainda não conseguiu acessar, nós dizemos: Espírito Santo de Deus, acessa e toca